Desapropriação é um tema muito importante. E normalmente na prova eles vão cobrar de vocês a Lei Geral de Desapropriação, que é o Decreto-Lei 3365 de 41. O primeiro ponto que nós temos que lembrar a respeito de desapropriação é que apenas os bens, as coisas, podem ser objeto de desapropriação. Bens móveis ou bens imóveis? Fundação Getúlio Vargas gosta de perguntar isso. Bens móveis ou bens imóveis? Bens tangíveis ou intangíveis? Atenção, como já perguntaram anteriormente, bens públicos podem ser desapropriados. Bens públicos podem ser desapropriados. A União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios. E os estados podem desapropriar os bens dos municípios. Sempre precisa de autorização legislativa. Eu já havia comentado com vocês, é um ponto muito tranquilo, você lembrar do processo de desapropriação. São duas etapas. Tem uma fase declaratória, tem uma fase executória. A fase declaratória é a declaração de desapropriação, que é feita por decreto. Então, normalmente, apenas as entidades federativas podem expedir a declaração de desapropriação. Mas eu pergunto para vocês, basta a declaração de desapropriação para transferir a propriedade? Não, porque a indenização tem que ser prévia. Então, lembrem-se, a declaração de desapropriação não transfere a propriedade, mas já começa a surgir alguns efeitos desta declaração. Então, o primeiro efeito que é importante lembrar, fixar o estado do bem, para saber o valor da justa indenização. Segundo efeito que decorre da declaração de desapropriação, direito do poder público penetrar no imóvel, para fazer vistorias, para fazer medições, chamado ius penetrandi, melhor não colocar assim na prova, né? Apenas lembre que é o direito de penetrar no imóvel. E, principalmente, uma pergunta fácil para cair em prova objetiva. A partir da declaração de desapropriação, começa a contar o prazo de validade, prazo de caducidade. Lembrem-se, quando é desapropriação por necessidade pública, utilidade pública, o prazo de caducidade é de 5 anos para você pagar o valor da justa indenização ou ajuizar a ação de desapropriação. Agora, quando é desapropriação por interesse social, o prazo de caducidade é de 2 anos. Perfeito? Existe uma fase executória na desapropriação. A fase executória é muito simples. Pagar o valor da justa indenização. Entidade federativa ou uma pessoa administrativa, como nós já estudamos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e, atenção, até concessionários e permissionários de serviços públicos podem promover, executar, pagar o valor da justa indenização. Pode ser um acordo administrativo. Se o particular concordar com o valor que foi ofertado pelo poder público, então vale como título hábil para a transcrição daquele imóvel no registro de imóveis. Mas atenção, se o poder público oferecer um determinado valor e o particular, o proprietário, não aceitar este valor, o poder público terá que ajuizar uma ação de desapropriação. O juiz vai decidir o valor da justa indenização. E atenção, nessa ação de desapropriação, você não pode discutir o próprio mérito da desapropriação. Você vai discutir o valor da justa indenização.